Se alguém te perguntar qual o melhor arco de Naruto Shippuden, você pode dar várias respostas. O arco do Itachi, a Batalha dos Irmãos, a Grande Guerra Ninja. Mas só existe uma resposta correta, meu amigo: a invasão do Pain em Konoha. Esse arco é o pico máximo de Naruto Shippuden, e hoje eu vou provar isso pra você por meio de uma análise, tá? Pra não dizer que é só minha opinião. Mas claro, antes disso, pode deixar o like e se inscrever no canal pra ajudar a gente a continuar crescendo, não é mesmo? Pois pronto, vou mostrar pra vocês agora o porquê que o arco da invasão do Pain em Konoha é o melhor arco do anime Naruto Shippuden. Antes mesmo do Pain pisar em Konoha, o arco já estava cobrando preços elevadíssimos, meu amigo. Jiraiya havia morrido no fundo do oceano após uma batalha contra os 6 caminhos de Pain, que havia custado tudo que o nosso querido Sannin tarado tinha. E mesmo morrendo, ele havia encontrado uma forma de deixar uma mensagem para a aldeia, deixando uma mensagem codificada nas costas do nosso querido sapo, e também deixando informações em um dos corpos do caminho de Pain, que ele conseguiu derrotar, porque o Jiraiya era ligeiro. O cara é bom, pô, o cara é bom. Quando a quinta Hokage chama Naruto para comunicar a morte de seu mestre, Naruto fica em choque. A pessoa que havia sido a primeira figura paterna real em sua vida, que havia acreditado nele quando a aldeia inteira havia decidido que era mais fácil não acreditar, e que havia escrito um livro sobre um ninja que nunca desistiria, havia desaparecido de sua vida, de forma definitiva. Esse peso emocional é o que separa o arco do Pain de qualquer outro em Naruto Shippuden. Antes da batalha começar, a gente como fã já tá devastado. Naquele ponto não era uma história sobre um ninja que quer vencer na vida, entendeu? Ou algo assim. Era sobre um garoto que havia perdido o mestre, tendo que enfrentar o homem responsável pela morte do mesmo. E o antagonista desse arco, Pain, não é o vilão mais poderoso de Naruto Shippuden, apesar de que muitos acreditavam que era nessa época, né? Porém, ele é o melhor vilão que esse arco poderia ter, porque ele é o mais honesto com seus objetivos. Nagato, o homem por trás dos 6 caminhos, havia nascido na Aldeia da Chuva, uma criança cujos pais morreram na guerra entre as grandes potências ninja, e que havia sobrevivido nas ruas junto com Yahiko e Konan, onde esses 3 encontraram Jiraiya e aprenderam com ele sobre construir um sonho de paz com as próprias mãos. E Nagato não via este mundo de paz existindo dentro de um sistema que produzia ninjas como Naruto, como Kakashi ou como todos os heróis que a gente havia passado anos admirando, porque para ele aquilo era inconcebível. O sistema ninja falhou com Nagato, com Yahiko, com Konan, e com certeza falharia muitas e muitas outras vezes. E isso é o que torna o Pain narrativamente irresistível, meu amigo, porque ele não está errado sobre seus fatos. Konoha havia causado sofrimento em guerras anteriores, e tais guerras haviam destruído vidas em escala que nenhum personagem do lado dos heróis havia precisado confrontar diretamente antes. E Pain havia vivido esse sofrimento de uma forma que Naruto nunca havia experimentado. O ciclo de ódio que Pain descrevia não era fantasia de vilão melancólico, era uma lógica fria e direta do sistema que todos os personagens habitavam sem questionar. E então vem o paralelo que faz esse confronto ser diferente de qualquer outro da série. Os dois eram discípulos de Jiraiya, tinham o mesmo mestre, o mesmo ponto de partida filosófico e o mesmo sonho declarado de paz. Porém, chegaram em locais totalmente diferentes. Pain olha para Naruto e vê o que poderia ter sido. Naruto olha para Pain e vê o que poderia se tornar se escolhesse a raiva em vez da esperança. É uma batalha ideológica disfarçada de confronto físico, e Kishimoto teve a inteligência de deixar claro que a batalha física era a parte menos importante do que estava acontecendo, por 2 fatores. Primeiramente, os 3, 4, 5, 6 episódios que tiveram do flashback do Nagato, da conversa dele com Naruto, e também o fato de que a animação naquela luta é muito marcante por ser ruim, meu... Nossa, não, gente, minto. A animação é boa até os momentos finais, tá? Confia. Mas ainda não chegamos no início. Então, com isso, Pain chega em Konoha com uma simplicidade aterrorizante. O Pain não chegou com um exército ou com a Akatsuki inteira. Ele simplesmente entrou, atravessando as defesas da aldeia mais protegida do mundo como se fossem obstáculos menores. E os ninjas que tentam detê-lo percebem imediatamente que a escala de poder que estão enfrentando está muito além do que eles são capazes. A luta de Kakashi contra Pain é um dos pontos altos desse arco, e também um dos mais dolorosos. Kakashi, o ninja que copia um dos primeiros senseis que Naruto havia tido antes de Jiraiya, e um dos poucos ninjas em Konoha que poderia ser classificado como excepcional. Não apenas forte, mas estrategicamente brilhante. E sim, Kakashi usa tudo, cada técnica, cada recurso, cada grama de inteligência de combate que havia acumulado ao longo de décadas. E em algum ponto da batalha, consegue vislumbrar algo sobre o mecanismo de Pain que poderia ser a chave para derrotá-lo. Porém, não foi suficiente.
e com isso temos a morte de Kakashi, que foi o choque que comunicou ao fandom que ninguém estava seguro nesse arco, e que as regras usuais do Shounen, onde personagens importantes sobrevivem porque são importantes, não estavam se aplicando ali. E então, Pain usa o Shinra Tensei em escala máxima, e Konoha vira uma cratera. Simplesmente apagada, com Tsunade usando todo o chakra para proteger as pessoas que estavam dentro do raio de impacto, sabendo que para ela o preço seria muito caro. Esse é um momento marcante nesse arco, e até mais marcante do que muitos outros momentos de Naruto Shippuden. Nenhum antagonista anterior havia feito isso. Simplesmente aqui foi construído um antagonista que chega no nível de simplesmente remover do mapa a estrutura central de toda a narrativa. E Pain havia destruído Konoha enquanto esperava por Naruto. E claro, um outro momento muito marcante desse arco é a entrada do protagonista. Naruto havia passado os dias anteriores em um treinamento físico e mentalmente desgastante no Monte Myoboku. O objetivo desse treinamento era aprender o modo sábio, modo esse que o Naruto havia conseguido em alguns dias, sendo que antes dele, pouquíssimos ninjas haviam conseguido chegar em tal feito. E sem contar que eles levaram também muito mais tempo, né? Mas isso aí, detalhes. E então, Shima, a esposa de Fukasaku, que é aquele sapinho verde, galera. Galera, lembra do sapinho verde roxo? Invoca Naruto diretamente no campo de batalha. E então, uma fumaça se abre. Naruto aparece com a capa vermelha do modo sábio e com seus olhos transformados. Além de um pergaminho imenso nas costas. Esse design foi muito bem feito. Essa aparição é muito boa. Nossa, que arco, velho, que arco. E então salva Sakura instantaneamente sem dizer uma palavra, ficando de pé no meio das ruínas de Konoha, olhando em direção aos caminhos de Pain. Essa entrada é o melhor momento de introdução de personagens de toda a série até aquele momento, e justamente por causa da narrativa acumulada que a tornou possível. O garoto que havia sido rejeitado pela aldeia, que havia prometido se tornar Hokage no mundo que havia decidido que nunca chegaria perto disso, estava de volta, no momento mais crítico, carregando o peso da presença de ser o único personagem capaz de salvar a vila. E todo esse background e essa construção culminando na batalha de Naruto contra os 6 caminhos de Pain, sendo esse o confronto mais inteligente de toda a série. E sim, eu afirmo isso porque o Naruto Shippuden tem batalhas visualmente mais espetaculares, tem confrontos com escala de poder bem maior e tem com certeza momentos individuais que rivalizam ou superam em relação ao impacto, mas nenhum deles foi tão bem construído quanto essa luta, não só pelo background com relação à morte de Jiraiya, mas também pela construção tanto do protagonista quanto do antagonista, criando um confronto que também geraram grandes repercussões após o seu fim, porque para quem não lembra, Naruto se tornará o herói da vila neste vídeo, não é mesmo? Olha que coisa boa, mudando totalmente o paradigma anterior do personagem. Aqui, Naruto chegou no campo de batalha com um conjunto de limitações reais. O modo sábio durava apenas 5 minutos. E após esses 5 minutos, o chakra natural se esgotava e Naruto precisava ficar completamente parado por tempo suficiente para reunir mais energia. E claro, utilizando de suas estratégias, ele fez 2 clones que ficaram no Monte Myoboku juntando o chakra natural. Ele não podia fazer mais, eles estabeleceram isso também. Eles evitaram bastante furos de roteiro nessa questão. E além disso, havia o caminho de Naraka, o que ressuscitava os caminhos de Pain. Ou seja, cada caminho destruído poderia ser trago de volta por Naraka enquanto o mesmo não fosse destruído. E o Naruto não tinha certeza de qual deles era, sabia que existia, mas não sabia qual deles era. E então, o que seguia não foi uma trocação de soco apenas quem era o mais forte vencia, mas sim foi um gerenciamento de tempo, identificação de prioridades e uso de clones como rede de distração e como mecanismo de transporte. E além disso, temos o Rasen Shuriken, funcionando como um ataque de área que forçava os caminhos a se reposicionarem. Também sendo um outro grande momento marcante, porque até aqui o Rasen Shuriken não poderia ser utilizado, porque causava danos físicos no Naruto. Porém foi nesse arco também e nessa luta em especial que o Naruto conseguiu lançar o seu primeiro Rasen Shuriken. Eu me refiro a lançar, não fazer, galera. Eu sei que na luta do Kakus ele usou o Rasen, mas ele não lançou, ele foi e acertou o cara da mão. Tô falando lançar. O pessoal é muito crítico nos comentários, eles têm que tomar cuidado. E até aqui, essa foi uma das, se pá, a mais tática batalha de Naruto Shippuden. E o fato de que o protagonista venceu não porque ficou mais forte no meio do combate, mas porque foi mais inteligente do que o adversário esperava, é o que diferencia de cada uma das batalhas da quarta grande guerra ninja que viria depois, mas isso aí é outro detalhe, isso aí é outro rolê. Além disso, nesse arco também, temos a surpresa de Sarutobi Konohamaru,
o neto do terceiro Hokage e o garoto que havia passado anos tentando se destacar e sair da sombra de seu sobrenome. Ele havia aprendido com Naruto o Rasengan, e no momento mais crítico que Konoha havia enfrentado em décadas, ele conseguiu utilizar esse Rasengan em um dos caminhos de Pain, destruindo. Isso é algo muito marcante para um garoto de 13 anos e que era declarado o rival de Naruto. E isso mostrando que Konohamaru havia aprendido o Rasengan porque Naruto havia acreditado que valia a pena ensinar, e agora aquela técnica estava sendo usada para defender a mesma aldeia no momento mais crítico. Isso reforça bastante o laço de Naruto e Konohamaru, como rivais e como amigos. E além disso, chegamos em um dos momentos mais marcantes para o fandom, eu sei porque pra mim foi muito marcante na época, aonde Naruto estava imobilizado, com as barras negras de Pain o prendendo no chão, e o Caminho Deva havia assumido o controle e ali declarado que a Jinchuriki das 9 caudas estava capturada. E então nesse momento, Hinata Hyuga avança, sem plano e sem objetivo de vencer. E sim, Hinata sabia, ela afirmou que estava completamente ciente de que aquilo provavelmente custaria a própria vida, e mesmo assim foi. Ela avançou contra Pain, e antes do ataque, disse o que havia guardado por anos e que a gente nunca vai esquecer. Nossa, que momento. Ai, eu fico até emocionado, mano. Em um monólogo, numa confissão direta e honesta de alguém que havia decidido que se aquele fosse o último momento, não havia razão para deixar as palavras por dizer. Ela havia observado Naruto desde o começo, e que a determinação dele havia mudado quem ela era. Ela o amava. E Naruto, ouvindo aquela declaração por parte de Hinata, ficou em choque, sem saber exatamente o que processar, porque também o cara tava numa situação bem merda, né? Foi bem... Ninguém espera receber uma declaração uma hora dessas, mas eu não julgo meu mano Narutinho. E o que aconteceu depois disso foi algo muito cruel. Pain subiu Hinata e a lançou com toda a força ao chão. E ainda assim, ela levantou, com os ossos quebrados, com cada parte do corpo dela pedindo arrego para que parasse, e ela caminhou de volta em direção a Naruto. Segurou em uma das barras que o prendia e tentou puxá-las. E novamente, Pain a levanta e ataca no chão com toda a força. Só que dessa vez, ele usa uma dessas barras negras e atravessa o corpo dela. E foi nesse momento o clímax de toda a luta. A morte de Jiraiya já havia devastado Naruto, havia destruído algo fundamental em si. Além disso, Naruto percebeu usando o chakra natural de que Kakashi também já não estava entre eles. E no fim, ver Hinata ser atravessada na frente dos seus olhos, enquanto não podia fazer nada, quebrou o que havia sobrado. E então, a aura vermelha começou a vazar. E não 2 ou 3 caudas como havia sido anteriormente, e sim 6 caudas de chakra da Kyuubi, irradiando de um corpo que havia parado de tentar conter qualquer coisa. O solo rachando, o ar distorcendo, uma escala de poder que o Pain, o homem que havia destruído Konoha sem esforço aparente, reconheceu como algo diferente do que havia planejado enfrentar. E aqui, o arco faz algo que demonstra a maturidade narrativa que o diferencia de outros. Ele não celebra esse momento, ele não usa a transformação como uma vitória definitiva, porque Naruto sem controle é perigoso para todo mundo, incluindo a aldeia que estava tentando defender. O quarto Hokage, que havia feito aquele selo justamente para proteger Konoha, sabia muito bem desse perigo, e por isso ele se selou dentro do Naruto também, exatamente com o propósito de aparecer para segurar a Kyuubi caso fosse necessário. E foi nesse encontro, dentro do próprio Naruto, que o arco entregou a segunda grande bomba emocional da história. Claro, a gente já sabia, né? Tava meio na cara. Porém, é aqui que é revelado que o quarto Hokage era Minato Namikaze, o pai de Naruto, que havia selado a Kyuubi dentro do próprio filho, e que havia acreditado que Naruto seria capaz de controlar aquele poder quando necessário. Naruto recebeu essa informação da forma mais sincera possível, com um soco no estômago do pai, seguido de lágrimas, e seguido de certa forma de uma aceitação e alegria. Após passar por aquele momento tremendamente emocional e ter escutado um pouco mais sobre como foi o selamento da Kurama e o seu nascimento, Naruto conseguiu retomar o controle e voltou para o campo de batalha, mais claro, mais focado, mais completamente ele mesmo do que havia sido durante a fúria com as 6 caudas. Por sinal, o Naruto nessa luta chegou a mostrar 9 caudas, tá? Olha aí que brisa. Num momento muito dramático, tá? Onde ele estava preso no Shibaku Tensei, mostra o Yamato voltando para a vila e olhando na sua mão, onde ele conseguia acompanhar enquanto as caudas do Naruto já tinha liberado de poder. E ali ele vê que o Naruto estava liberando a 9ª cauda, por muito pouco que Naruto não perdeu o controle. Olha aí, que
Assim, ele já perdeu o controle, mas de forma definitiva. Vocês me entenderam, cara. Tem que ser muito preciso às vezes. E a partir daqui, entramos nos últimos momentos da batalha, sendo eles uma aula de como construir um clímax que funciona. Naruto estava sem o modo sábio de novo. Pain havia usado o Shibaku Tensei, criando uma lua artificial que havia prendido Naruto dentro de uma esfera de terra e rocha. Naquele momento, tudo parecia terminado, só que a gente não conseguia dizer quem venceria, porque tínhamos um Naruto sem o modo sábio e tínhamos o Pain do caminho Deva. E então, Naruto fez o que havia aprendido a fazer. Naruto fez vários clones, e com eles lutou contra o Pain no caminho Deva, forçando a ativar o Shinra Tensei em seu limite, e Naruto resistiu ao impacto usando todos os clones como amortecedores, mantendo a sua posição. E sim, 5 segundos. Com 2 clones da sombra para ganhar altitude, Naruto alcançou o caminho Deva e encerrou a batalha com Rasengan. Pain havia sido derrotado, não pelo poder mais alto, mas por uma estratégia inteligente. Até esse momento no arco, a gente conseguiu ver todas as amarras e toda a construção que teve para essa luta icônica de Naruto vs Pain. Porém, haviam respostas a serem entregues, e por isso o epílogo deste arco em específico traz Naruto rastreando Nagato por meio do modo Sennin e ele indo em busca para encontrar algumas respostas com o homem que matou o seu mestre. O diálogo entre Naruto e Nagato serviu não só para responder algumas perguntas, mas também para mostrar um pouco mais da história do vilão. E aqui, a gente entende que o Pain não estava errado. O ciclo de ódio que ele descrevia era real, a hipocrisia do sistema de ninjas também era. E o sofrimento que Konoha havia causado, direta ou indiretamente, também era real. Nagato havia perdido Yahiko, o amigo que havia fundado a Akatsuki original com o sonho genuíno de acabar com as guerras. O homem que havia sido o coração do que os três haviam construído juntos foi morto por Hanzou, apoiado por Danzou e pelo sistema que Konoha representava. E de dentro dessa perda, Nagato havia construído uma filosofia que a paz só podia vir através da dor compartilhada, que se o mundo sentisse o peso real da guerra, a perda irreversível e o vazio que não se fecha, ninguém teria coragem de fazer outra. Era uma lógica que Naruto precisava responder com mais do que força física, e foi isso que se seguiu no decorrer desse arco. Naruto não tinha uma resposta pronta, e como teria também? Ele não chegou até ali com um discurso preparado sobre esperança ou determinação ou algo do tipo. Ele simplesmente foi sincero. Ele disse que não sabia como conseguiria a paz, que não tinha a resposta perfeita que refutasse cada argumento que Nagato havia apresentado, mas que confiava nas palavras de Jiraiya, e que se o seu mestre havia acreditado que havia um caminho diferente, então esse caminho existia, e Naruto ia procurá-lo, independente do que custasse. Não havia resposta melhor que Naruto poderia dar. E Nagato, após ouvir isso, apesar de não ser convencido de forma lógica, ele reconheceu algo naquele garoto que havia esquecido há décadas. A mesma energia que havia animado Yahiko, e a mesma teimosia que havia feito Jiraiya acreditar que o mundo podia ser diferente, antes que o mundo destruísse essa crença nele. Nagato teve um pequeno flashback dos momentos com seu mestre, e então fez a escolha óbvia para que o anime pudesse continuar com os personagens que tanto gostamos. Nagato decidiu utilizar o seu Rinnegan para trazer de volta à vida todos que foram mortos no Shinra Tensei e pelos caminhos de Pain desde a invasão. Obviamente ele não conseguiria trazer o Jiraiya, devido a ele estar no fundo do mar e etc, porém trouxeram vários outros personagens e um deles foi o Kakashi. Com isso, Nagato perde sua vida, e Konan fica ao lado dele, com a calma de alguém que havia seguido aquele homem por décadas e que entendia, melhor do que ninguém, que essa escolha era consistente com quem Nagato havia sido antes de se tornar o Pain. Sendo assim, ele confiava em Naruto e ela também escolheu confiar. E este é o momento onde fechamos o arco com chave de ouro, com toda a construção que fizemos até aqui, pois é o momento onde Naruto chega em Konoha e a aldeia inteira estava o esperando, para comemorar a volta do herói que salvou a vila de Konoha. Não tem como dizer que esse não é o melhor arco de Naruto Shippuden, não tem como. Muito bem construído, um ótimo vilão, muito peso emocional, e também, para muitos, esse seria o melhor fim da obra como um todo, caso fosse o fim da obra, não é mesmo? Porque nesse arco, fechamos todo aquele ciclo, onde o Naruto, no clássico, nasce como uma criança indesejada pelo mundo ninja, por ser o Jinchuriki, etc, e fecha com Naruto derrotando o até aquele momento líder da Akatsuki, e se tornando o herói na vila a qual todos o desprezavam.
é a jornada do herói como um todo, e a gente acompanhou tudo isso até culminar no final desse arco. Uma história sobre um garoto que escolheu esperança no mundo que havia demonstrado repetidamente que esperança era ingenuidade. Claro, sou muito feliz de ter tido mais episódios e mais arcos de Naruto, como a Quarta Grande Guerra Ninja. Gostei muito de ver o Naruto e o seu treinamento pra controlar a Kurama, com certeza. Porém, esse arco foi aberto e fechado com chave de ouro, muito bem elaborado e com um peso real, onde o fã sente cada perda e sente no final a alegria genuína de ver o Naruto sendo jogado ao ar pelos seus colegas de vila. E agora você me diz aí nos comentários, o que você acha? Você concorda? Você discorda que esse é o melhor arco? Pode me falar, irmão, eu estou aqui pra escutar. Mas claro, se você curtiu o debate, a opinião, o conteúdo trazido, você dê um like e se inscreve no canal pra ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, é muito importante, faz muito bem, tá? Então, eu conto com vocês, abraço meus queridos e até mais.